O professor Jonas Bressan, ele vai estender a promoção de Páscoa do método B-Way. Então, para você que estava buscando algum curso de inglês, pare de procurar, clique no link aqui na descrição. Você vai ter um grande desconto da Linhagem Geek. São mais de 50% de desconto no curso completo de inglês do método B-Way, um curso extremamente premiado pela plataforma Eduz. Devido ao grande sucesso da promoção de Páscoa, o professor Jonas Bressan vai estender a promoção e você tem direito aí a mais de 50% de desconto no curso completo do método B-Way. O link tá aqui na descrição, beleza? Grande momento! Temos uma dupla no cinema. Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Caraca, que emoção! Que emoção! Acabamos de sair do cinema, assistimos o Contador 2 com Ben Affleck e Jon Bernthal. E, galera, aquele entretenimento puro pra lavar a alma. Aquele filme de ação que tu até agacha na poltrona aqui, ó. Ó. Com medo de ser alvejado. Ó. Que delícia de filme. Adorei, adorei, adorei. Aquele entretenimento que a gente gosta, que faz tempo que não tem no cinema. Com uma bela dupla. Cara, que irado isso. Belíssima dupla. Cenas de ação muito bem executadas em nível altíssimo. Nível altíssimo. Gostei bastante. Vamos conversar um pouco sobre o Contador 2. Particularmente, pra mim aqui, acho que o primeiro é melhor. Você tem um tom no primeiro muito mais sério. E aqui pro 2, você já tem um salto mais focado para a popularização dos personagens, porque aí a gente tem a formação oficial da dupla dos irmãos. Então, como todos os filmes de ação na grande maioria, mas assim, grande esmagadora maioria, o 1, você sempre tem ali uma narrativa mais coerente, mais objetiva, mais aprofundando o protagonista, e quando funciona esse primeiro, o 2 em diante ganha, você tem muitos ganhos em ação. Pra mim, em ação, este daqui é bem melhor do que primeiro, só que eu ainda acho toda a organização, a narrativa, o tom, o ritmo do primeiro melhor, mas não é porque é inferior ao primeiro que é ruim. Se eu for dar uma nota pro primeiro eu dou nota 10, tá? Pra mim o primeiro é nota 10, 2016, nota 10, e esse segundo a nota você vai saber no decorrer do vídeo. Mas galera, nossa, filmaço, malandro, vamos! É um bom filme de ação, e a gente tava precisando, a gente sempre fala aqui da falta das duplas, né? E aqui a gente tem uma boa dupla com o Demolidor e o Justiceiro, né? Com o Ben Affleck e com o Jon Bernthal. E aqui, o primeiro não tinha ainda... Eles ainda não tinham trabalhado juntos, né? Foi ali uma aliança de último caso, ali bem no final do filme. Aqui você já tem o trabalho de uma dupla desde o início. E isso funcionou. Funcionou bem. E tomara que esse filme vá bem pra gente ter o terceiro, porque é legal você ter um filme de entretenimento ali, de ação, com todo o contexto também criativo que eles criaram no Contador, né, como a síndrome de Asperger. Então, que é muito legal isso, eles abordam bastante essa causa, e você tem uma boa história ali dos irmãos e, né, vamos falar assim, né, no comentário. Ele errou o nome da síndrome. Agora é isso. Tem fiscal de nome. Né? Vamos falar uma coisinha aqui pra vocês, né? Que a gente fez o vídeo do Predador, né? Do Predador meio Predadori. E aí a gente não sabe. Yautja, né? Yautja. Aí vem uns comentários assim, ó. Nossa. Sempre vem com essa mão, né? Eles não sabem falar o nome. Galera, no nosso primeiro vídeo da linhagem,
a gente não vai... Seria muito legal, né? Eu gosto eu não acho que é subestimar. Eu acho que é uma outra coisa. Mas assim, seria muito fácil a gente vai gravar o vídeo aqui. Não, deixa eu ver antes. Deixa eu ver antes de começar o vídeo, deixa eu me preparar. Aí eu assisto um documentário sobre o Asperger e vejo um documentário sobre Yautja. Um vídeo. Tudo que você... Só que a gente não é falso, entendeu? Porque aí a gente vem como... A gente posa, olha como eu sei. Olha, eu ainda fala, eu li todos os quadrinhos do Predador. Isso. É Yautja, né? Ali em 2000, ali em 90, enfim... Então a gente não vai ser falso com você, a gente também não é especialista em nada. E aqui é realmente uma resenha. É realmente uma resenha de bar, como eu e meu irmão fazia. Quando ele tava em São Paulo, eu tava em Santos, a gente assistia um filme e fazia um FaceTime, ou nem tinha na época, né? Falava no WhatsApp, pô, e aquela cena? E é exatamente isso que vocês estão assistindo. Então as nossas críticas, elas são assim. E, voltando pro Contador 2, obviamente a gente toma um rumo mais comercial, mais buscando sequência, e isso é ótimo, porque filme de ação, ele possibilita isso. Eu acho que os dois gêneros que possibilitam mais sequências, filme de ação e filme de terror. Ação e terror, você, ó, Velozes e Furiosos tá no 39. E aí você tem vários filmes de terror, ó, o Jason, vai ter uma série do Jason. E aí você tem o Michael Myers desde a década de 70, então possibilita porque tem muitos fãs do gênero. E aqui, o Contador 2 é uma excelente notícia pra quem gosta de filme de ação. É mesmo. É uma excelente notícia pra quem gosta de filme de dupla, Hora do Rush, Máquina Mortífera, todas as duplas ali de ação, eles fazem uma grande homenagem e tem uma característica um pouco única, criativa, esse filme. Vale a pena, a gente vai destrinchar mais aqui no vídeo. Ó, eu separei aqui os pontos positivos, como sempre, né? Pontos positivos, eu coloquei 2 pontos negativos aqui pra destacar, por eu não ter achado, assim, um filme nota 10, perfeito, como o primeiro foi. E só fazendo um complemento no que o André disse, a nossa resenha aqui, a gente nunca tentou de forma alguma se passar como especialista. Em nada aqui, em quadrinho, em HQ, não, em quadrinho, em anime, em mangá, em cinema. Aqui é uma resenha de 2 caras que gostam muito desse universo de cultura pop, de cinema e de filme, mas longe de nós sermos especialistas, a gente gosta de conversar sobre as coisas, entendeu? É igual você. Agora, se você quer buscar especialistas na internet, tem um monte. Isso. Tem um monte de especialista na internet. Tem os críticos especialistas. Simbólicos. Né? A nossa crítica é uma interpretação que a gente faz sobre o filme. Exato. A gente às vezes olha, consegue ver uma coisinha técnica aqui, outra ali, mas é como o filme funciona pra gente, tá? E pra mim o Contador 2 funcionou demais, tá? Demais. Vamos lá, pontos positivos. O primeiro ponto positivo é aquele que você dá o like. Se você gosta do nosso trabalho, dê o like. Agora dá pra fazer o hypar, né? Ah, é verdade. Quer hypar? Hype o nosso vídeo aqui da Linhagem Geek. Vocês que gostam muito do nosso trabalho, dá aquela hypada, classe A, comenta, compartilha. E vamos lá, ó. O primeiro ponto fundamental, a química entre Jon Bernthal e Ben Affleck. A dinâmica entre os dois traz leveza e energia, resgatando o público nos momentos de ação mais tensionados e transformando o vínculo fraternal no verdadeiro motor do filme. Enquanto no 1, você tem o filme girando em torno apenas do Ben Affleck, e lá no final você descobre que o Jon Bernthal é o irmão dele, que aquele assassino é o irmão dele, que pra mim, no decorrer do primeiro, eu já comecei a pescar, entendeu? Por quê? Porque o primeiro, e eu preciso só fazer um destaque, que a gente não fez a resenha do primeiro, o pai deles é uma coisa maravilhosa, o pai deles. A forma como o pai educa os filhos, como o pai coloca os filhos em situação de escolhas e que ele cria os filhos para não serem vítimas. Isso é pra mim formidável. E um outro ensinamento que o pai traz pros dois é
família. Seja leal à sua família, nos bons e nos maus momentos. E até tem uma hora, né, que o pai, logo no começo do primeiro, que eles levam o filho para um psicólogo, e aí o pai fala, não vai ficar aqui com os psicólogos, já que ele tem até um jeito meio bruto, né, mas funcionou. Ele fala assim, já que ele tem sensibilidade a barulho, em vez de preservar ele, eu vou expor mais ainda ele ao barulho. Achei incrível isso, o pai dele, né? Você tem uma história de um pai do exército falando pros filhos não serem a vítima, que a mãe abandona eles. Que a mãe abandona e pra ter lealdade com a família. Ou seja, é um filme de extrema direita, extremíssima, ultradireita. Mas ele tem pontos muito legais, né? Porque você tem um pai que se recusa em tratar um filho que tem uma condição especial como vítima. E ele montou essa consciência nele. E hoje, o Chris, né? O Wolf, ele não tem essa parte. Ele não fica choramingando. Ele simplesmente vai e vai fazendo o trabalho dele. E isso é um negócio legal. Isso é bem interessante. Como é que o pai... E é lógico que você também tem... foi uma criação conjunta, né? Dele com o irmão. Os dois ali. Então, os dois, eles têm essa mentalidade, mas mesmo assim são muito diferentes. Isso. E isso o filme também aborda de uma maneira muito... Mas muito. O filme tem alma. Tem. Esse filme tem alma. A gente sempre fala muito aqui. Bom. A gente sempre fala aqui que tem uns filmes aí que não tem, ultimamente. É um filme que não tem alma. Também, né? A galera da Lacrata não tem alma. Nem eles acreditam na alma. Né? Então eles não têm nem tentam procurar a alma. Então a gente assiste aqui na Linhagem, já assistiu muito filme vazio. E a gente sempre fala daquela década, né, de 70, 80, 90, que por mais que o filme poderia ser um pouco exagerado demais, você tinha uma alma ali, você tinha uma coisa que aquele filme te cativava, mesmo às vezes sendo muito exagerado. E esse filme, ele tem alma, porque a relação dos irmãos é muito real. É muito real, e os dois estão muito à vontade no papel. Muito à vontade, muito bom, a química funciona. Temos uma possibilidade de uma grande franquia por aí. Essa relação fraternal deles é muito bonita durante o filme todo. Até conversei com o André, parece uma relação meio que eu e o André aqui, como eles se gostam, eles se respeitam, um zoa ao outro, mas o vínculo de sangue, a linhagem tá acima. E isso é muito bem explorado, porque no primeiro, ele explora muito essa relação dos irmãos quando eles eram crianças e pelo prisma dos ensinamentos do pai. Vários momentos ali, quando o pai leva o Chris pra espancar os moleques. Cara, aquela cena foi linda, hein, galera? Conta pra mim aí. Ele leva ali o Chris pra espancar os moleques e fala, ó... Ali, 80% de chance de serem todos destros, viu? É uma análise incrível, né? E aí depois ele solta o irmão na fúria, vai os dois pra cima, eles treinando junto. E ali no final do primeiro, você tem o encontro dos dois. E ali fica muito claro, né? Que eles se amam acima das suas diferenças. Cada um seguiu o seu caminho, principalmente após a morte do pai. E aí, neste aqui... Óbvio, vocês já devem ter visto o trailer, a própria capa já mostra isso, o pôster já mostra isso. Então é um filme de dupla, onde o Ben Affleck, ele entra em uma nova missão e ele precisa do Jon Bernthal para seguir nesta missão. E você tem toda essa construção que é muito bem feita e você compra demais, muito também por causa do carisma que transborda dos dois. O Ben Affleck, ele dá uma aula de interpretação, como ele não olha nos olhos, os tiques, as manias. Então, isso é como a gente falou aqui, é o motor do filme. Um outro ponto positivo é um trabalho com profundidade emocional, que eles têm muito da relação tanto do Jon Bernthal com o Ben Affleck, quanto dos outros personagens que também têm um vínculo, que são muito interessantes.
a vice-diretora, a Mary Beth Medina, que também tá nesse segundo filme, tem uma grande importância, trabalha muito bem, tem um arco bem interessante, então eles também conseguem trabalhar o elenco. Eu confesso que não fiquei feliz pelo J.K. Simmons ter morrido, não queria. Que eu gosto muito dele. Eu fiquei triste também. Fiquei triste. Não é um spoiler, porque isso está no trailer. O J.K. Simmons, ele é muito carismático, né? É. A gente lembra dele... É lógico, você tem o Homem-Aranha, mas você também tem outros filmes que ele tá sério, o Whiplash. Mas ele é muito carismático, né? Você fica assim dele morrer. Eu também não gostei, ele poderia adicionar mais na frente, mas tudo bem, escolheu assim. Mas o filme é basicamente os dois irmãos e a escolha em focar nos dois é o correto, porque eles ali se encontram no final do primeiro e agora você acaba desenvolvendo mais, né, o laço entre os irmãos, principalmente por conta do próprio o próprio John Bertal é mais emotivo. E o Ben Affleck, por ser autista, ele é mais afastado e ele tem esses conflitos internos, ele tem dificuldade de expressar os seus sentimentos, de dizer obrigado, de falar de agradecer e tal, de pedir as coisas. Então, assim, isso foi muito bem construído durante todo o filme e você compra muito a relação dos dois. E aí, outro ponto aqui, claro, a gente precisa destacar as cenas de ação. A cena de ação final é fantástica, deles invadindo. Isso tá no trailer, mas eu não vou dar o spoiler. A organização, o ensaio, as explosões, os tiros, as armas que eles usam. Eu não sei, eu vou falar uma coisa, talvez eu nunca tenha falado isso aqui na linhagem, mas sempre quando tem filme assim com muitas armas, eu adoro ver a cena deles carregando as armas, deles se preparando pro combate. Tipo quando o Neo chega ali pro Morfeu e fala, eu quero armas, muitas armas. E aí o Dozer dá o enter ali, ó, pá, vem aquela fileira e ele vai começando a escolher um monte de arma, vai carregando. Eu gosto muito dessa cena visualmente, o John Wick quando começa a escolher as armas, tá manipulando ali, carregando, e ali você tem o John Bertal e o Ben Affleck, que os dois cresceram com um pai militar, como eles manuseiam as armas, sabe, de uma forma tão natural, como se eu estivesse mexendo no meu celular. Sabe, tipo, eu tô mexendo no celular aqui, ó, tô pegando um copo, eles manuseando os fuzis. Então, assim, cara, isso é muito bem feito, tá? As cenas de ação são ótimas, pra mim, junto com a química dos dois, é o grande ponto alto. Você tem um ganho de ação, de qualidade, de coreografia, de explosão, muito maior do que o do primeiro, tá? E o Ben Affleck ganhou uma motoca, que aquela motoca faz uma diferença, que é uma das cenas mais bonitas do filme. Você tem um problema de ritmo, na minha opinião, no filme. Ele poderia ser um pouco mais, como o próprio João aqui da equipe falou, poderia ter um pouquinho mais de ação e diminuir um pouco o drama, porque a gente entende rapidamente o que tá acontecendo. Você entende rapidamente, então o filme ele foca bastante, que é uma característica do primeiro também, de você resolver um mistério, que é quase uma investigação, e aí depois você descambar na ação. Mas assim, mesmo com tudo isso, é um filme que, se você busca filme de ação, você vai encontrar um bom aqui. Então, esse pra mim é um dos pontos negativos que eu vou destacar aqui, tá? Você tem um ritmo irregular, por quê? Você tem um ganho de ação muito alto, com cenas eletrizantes, só que no começo do filme, até a metade, você tem, claro, você quer aprofundar, você quer desenvolver a narrativa, mas arrasta um pouco, tá? Diferentemente do primeiro, que te segura no ritmo, o ritmo do primeiro é intenso, né? Você fica ali focado, você não se perde. Nesse, ele acaba se perdendo um pouco. Então, pra mim, esse é um ponto negativo. E o outro ponto negativo é que você tem, na minha opinião, um pouquinho de um excesso no alívio cômico. Diferentemente do primeiro, que você tem uma seriedade, é sério 100%, aqui, pra você deixar mais comercial, você usa um pouquinho fórmula marvelesca. Então você tem um pouquinho de alívio cômico, que na minha opinião passa um pouquinho só,
mas isso não tira o mérito de ser um grande filme, tá? Mas eu entendo que pra você puxar a proposta pra deixar algo mais comercial, você dá uma suavizada, por exemplo, dando destaque também para crianças. Não vou falar aqui o que acontece, que eu acho que é um bom elemento a utilização das crianças. Isso eu acho legal, mas também faz parte de você suavizar a trama, suavizar a narrativa para você ter um filme com um apelo comercial maior. Mas não é por isso que atrapalha o filme, é só pra destacar, tá bom? A parte das crianças, obviamente, você tem um exagero, né? Você tem um exagero bem forte, né? Um exagero que condiz com toda a premissa do filme, mas mesmo assim ainda acho muito exagerado. Muito poderia ser 2. Bom, mas tem 7 crianças trabalhando junto e todas são geniais, ok. O filme já explicou isso, mas mesmo assim eu ainda acho muito exagerado. Bom, a minha nota pro Contador 2 é 8. Eu vou dar nota 7. Ótimo, tá bom. Ó, o IMDb... Tá pensando em 6,5, mas vou dar 7. Ó, quanto você dá pro primeiro? Primeiro eu dou 8. Primeiro é mais sóbrio. Esse aqui é mais... Já abraça mais um comercial, né? É. Ó, o IMDb tá dando 7.3 pra ambos. Na Rotten Tomatoes, olha que curioso, tá? A Rotten Tomatoes, o primeiro, os críticos deram 53%, provavelmente é por causa do pai. E o povo deu 77%. Nesse aqui, na Rotten Tomatoes do Contador 2, os críticos estão dando 75%, obviamente porque não tem o pai. Mas assim, quero saber a opinião de vocês. É um filme super aprovado. Gui, pode colocar o selo de aprovação da Linhagem Geek. Contador 2, entretenimento, ação, tiroteio, mesmo classe A. Gostei bastante. Coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, que é sempre importante. E obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.